Queridos e queridas, voltamos para mais um tópico aqui que estamos estudando no que tange ao trabalhador avulso portuário. Nós estamos vendo no último tópico que as ações relativas à prescrição do avulso portuário, elas seguem o mesmo modelo comum para o trabalhador empregado no sistema seletista. Ou seja, existe uma prescrição quinquenal, um prazo de 5 anos, e uma prescrição bienal, um prazo de 2 anos. Ou seja, após o cancelamento do registro ou do cadastro no órgão de gestor de mão de obra, você tem um prazo de 2 anos. E quais são os direitos que eu vou buscar? Os direitos dos últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da demanda trabalhista. Então, isso aqui é o que nós observamos na leitura e na explicação do parágrafo 4º do artigo 37 da lei específica. Dando continuidade, nós agora nos debruçamos sobre o artigo 38. Estamos estudando o trabalho portuário sob o foco do órgão de gestão de mão de obra que vimos, que é um órgão de intermediação necessária entre o trabalhador avulso portuário e os múltiplos tomadores de serviços. Muito bem, o órgão de gestão de mão de obra, disciplina do artigo 38, olha para cá. O órgão de gestão de mão de obra terá obrigatoriamente um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. O órgão de gestão de mão de obra terá obrigatoriamente um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. Parágrafo 1º. O conselho de supervisão será composto por 3 membros titulares e seus suplentes. O conselho de supervisão será composto por 3 membros titulares e seus suplentes, indicados na forma do regulamento. E terá como competência, vamos lá, ver a competência do Conselho de Supervisão, que tem 3 membros titulares e um suplente. Qual é a competência do Conselho de Supervisão? O que é que ele faz? Quais são suas atribuições? Primeiro, deliberar sobre a matéria contida no inciso 5 do caput do artigo 32. Olhe para cá. Quando a gente vai aqui para o artigo 32, o inciso 5 vai falar o quê? Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. É isso que vai ser realizado por este Conselho de Supervisão em um primeiro momento, formado por 3 membros titulares e seus suplentes. 2. Editar as normas a que se refere o artigo 42. O artigo 42, nós vamos observar, ele vai tratar dessas normas aqui, ó. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitas pelo órgão de gestão de mão de obra avulsa de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Como é que eu vou selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso? É do nada? Tem critério? Tem. Onde é que está esse critério? No contrato, na convenção ou no acordo coletivo de trabalho. E olha só, e quem é que vai realizar essas normas, essa edição? O Conselho de Supervisão. Inciso 3. O Conselho de Supervisão também vai fiscalizar, o nome está dizendo supervisão, né? Vai supervisionar, vai fiscalizar a gestão dos diretores, examinar qualquer tempo, isso é importante, a qualquer tempo, os livros e papéis do órgão e solicitar informações sobre quaisquer atos praticados pelos diretores ou seus prepostos. Então ele não tem que fixar prazo. Olha, eu gostaria de ir daqui a uma semana ver um livro. Tem um prazo, não. Eu quero ver os livros agora. Eu quero observar os atos, os documentos agora. Eu quero observar o papel que comprova esse pagamento aqui e o repasse desse dinheiro hoje. Isso pode ser feito. Isso é próprio desse Conselho de Supervisão, que vai exercer uma função também fiscalizatória das atividades dos diretores. Lembrem, Conselho de Supervisão formado por 3 membros e seus respectivos suplentes. O segundo órgão vai ser a diretoria. A diretoria executiva será composta por 1 ou mais diretores, designados e destituíveis na forma do regulamento, cujo prazo de gestão será de 3 anos, permitida a redesignação. Então vamos ver isso aqui, diretoria executiva. Como é que fica a diretoria executiva do órgão?
diretoria executiva. Um ou mais diretores. Pode ser um diretor só, sem problema, ou mais. Olha para cá, designados e destituíveis na forma do regulamento. Gestão de quanto tempo? Prazo de gestão de 3 anos. Permitida a redesignação. Permitida a redesignação. Por que isso é importante? Porque, obviamente, se o Conselho de Supervisão fiscalizar esse diretor, pedir documentos, pedir prova, pedir livros, pedir papéis, e não constatar que esse diretor faz um bom trabalho, um trabalho probo, eficaz, vai ser redesignado de forma alguma. E mais, ainda pode ser destituído na forma do regulamento. Então, se ele ficar por mais do que esse período aqui, geralmente é uma manifestação de alguma competência ou de que não foi constatada nenhuma irregularidade contra ele. Parágrafo 3º diz assim: até 1/3 dos membros do Conselho de Supervisão poderá ser designado para cargos de diretores. Aqui está considerando a pluralidade de diretores, tá? Até 1/3 dos membros do Conselho de Supervisão poderá ser designado para cargo de diretores. Por que só até 1/3? Para que haja, né, gente, fiscalização efetiva do Conselho de Supervisão. Parágrafo 4º. No silêncio do estatuto ou contrato social, competirá a qualquer diretor a representação do órgão e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Ou seja, se o contrato social ou estatuto, ou seja, se o ato constitutivo da pessoa jurídica designar o diretor X, irá representar a pessoa jurídica, ou o diretor eleito em primeiro lugar, em votação, ou em primeiro momento, o primeiro diretor vai representar, aí sim. Mas se não tiver designação específica, norma, mandamento específico no ato constitutivo, quer seja contrato social ou estatuto, qualquer diretor, de acordo com a lei, será competente para dirigir o órgão e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. É a inteligência do parágrafo 4º. Vamos lá? Artigo 39 da lei. O órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe vedado ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à gestão de mão de obra. O órgão de gestão de mão de obra deve ter esse caráter impessoal, ele é de utilidade pública, ele não tem finalidade lucrativa. Ele vai ser realmente um órgão necessário para que o serviço do trabalhador avulso portuário seja executável, para ajudar essas pessoas, tá? Não pode ter a finalidade de lucro, de quem está naquele cargo de direção ou no conselho de supervisão, não pode estar ali para prestar serviço a terceiro, para representar algumas pessoas. Ah, professor, mas eu ouvi falar que acontece, pode acontecer, mas não é aquilo que determina a lei e não atende à legalidade. Artigo 40. Olha para cá que interessante esse artigo 40, que a gente vai falar um pouco do próprio trabalhador portuário. Ele diz assim: o trabalhador portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações nos portos organizados, trabalho portuário, repito, de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações nos portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado, ou seja, empregados, trabalhadores portuários empregados e por trabalhadores portuários avulsos. Eu estou lhes dizendo que as mesmíssimas funções podem ser executadas por um trabalhador portuário empregado, requisitos da relação de emprego, ou por trabalhadores portuários avulsos, estiva, capatazia, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações. Tudo isso pode ser realizado ou por um trabalhador portuário empregado ou por um trabalhador portuário avulso. Inteligência do artigo 40, caput. Vamos lá. Para os fins desta lei, diz o artigo, consideram-se
Para os fins dessa lei, consideram-se: inciso 1, capatazia. O que é a atividade de capatazia? O que faz o trabalhador portuário avulso, que é chamado de capataz? A capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Isso é atividade de capatazia. O que é atividade de estiva? Estiva é atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, a arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bloco. Inciso 3. Conferência de carga, contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Conserto de carga, reparo e restauração das embalagens de mercadorias nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Vigilância de embarcações, atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo. Veja, atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo de embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos pórtalos, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais de embarcação. O que está vendo aqui? Que a vigilância de embarcações é uma vigilância que compreende não apenas a movimentação de mercadorias, de rampas, de convés, de porão, mas também entrada e saída de pessoas a bordo de embarcações atracadas ou fundeadas no largo. Inciso 6. Bloco. O que é bloco? É atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos. Parágrafo 2º diz assim: a contratação de trabalhadores portuários de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados. Olhe que parágrafo 2º importante. Parágrafo 2º, muito importante, grife aí. Professor, por que esse parágrafo 2º é importante? Olhe para mim. Ele está nos dizendo que você pode contratar com um vínculo empregatício por prazo indeterminado um trabalhador portuário para o exercício dessas funções, que é capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações. Pode contratar emprego, empregado, vínculo empregatício por prazo indeterminado. Mas você não pode contratar de Zezinho que está ali fora. Você não pode contratar alguém que chega lá e apresenta o currículo. Você tem que contratar exclusivamente dentre os trabalhadores portuários avulsos registrados. Ou seja, existe uma preferência
na contratação dada pela lei, na contratação de trabalhadores portuários avulsos registrados. Eu vou pegar alguém que já faz aquela função como avulso e vou efetivá-lo como empregado. Eu não posso pegar alguém de fora, mas alguém que já está registrado. Essa é a característica primacial desse parágrafo 2º. Olha aqui de novo. Repito. A contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por prazo indeterminado, ou seja, contratar como empregado a perder de vista, contrato de trato sucessivo, prestações periódicas, prazo indeterminado, eu não sei quando vai acabar o contrato de emprego. Contratar como empregado pode? Pode, mas será feita, diz a lei, exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos registrados. Isso aqui nós percebemos que a lei, de forma importante, ela está priorizando os trabalhadores portuários avulsos que já estão registrados naquele porto. Parágrafo 3º diz assim: o operador portuário, nas atividades a que alude o caput, não poderá alocar ou tomar mão de obra sob o regime de trabalho temporário de que trata a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. A contratação de trabalho temporária, gente, que é uma contratação específica, que se dá dentro de regramentos legais específicos por prazo determinado, ela não se aplica ao operador portuário. Vamos para cá. Ele não vai poder locar essa mão de obra, ou ele vai utilizar o trabalhador avulso portuário, ou ele vai utilizar o empregado, o trabalhador portuário empregado em um vínculo empregatício por prazo indeterminado. É o que nós extraímos aqui da interseção óbvia dos parágrafos 2º e parágrafos 3º. Parágrafo 4º diz assim: as categorias previstas no caput constituem categorias profissionais diferenciadas. Ou seja, essas categorias aqui, do artigo 40, são categorias profissionais diferenciadas. Como assim? O capataz não exerce não tem a mesma profissão que o estivador, do que aquele que opera em bloco, etc. São categorias profissionais diferenciadas, inclusive, para fins de negociação coletiva ou da especificação do direito coletivo do trabalho, que será visto neste curso em momento ulterior. Parágrafo 5º. Desde que possuam a qualificação necessária, os trabalhadores portuários avulsos, registrados e cadastrados, poderão desempenhar quaisquer das atividades que trata o parágrafo 1º desse artigo, vedada a exigência de novo registro ou cadastro específico, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Olhe bem. O que está no parágrafo 1º? Essas atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco. O que a gente está enxergando aqui? Que desde que possua a qualificação necessária, ele não tem que fazer um novo registro para cada atividade dessa. Ele pode desempenhar quaisquer dessas atividades, tá? Mesmo que não haja nada especificamente em acordo ou convenção coletiva, ele não precisa de um novo registro. Ah, professor, e o que você quer dizer com categoria profissional diferenciada? Primeiro, olha para cá. Em categoria profissional diferenciada, eu disse que cada função dessa é uma função. Mas estou lhe dizendo agora também que esse trabalhador avulso portuário pode desempenhar quaisquer dessas funções, desde que ele tenha a qualificação necessária, sem necessidade de observar acordo ou convenção coletiva de trabalho. E não precisa de novo registro. Mas quando eu falo de categoria profissional diferenciada, eu estou pensando sobretudo na perspectiva do direito coletivo do trabalho, que vai observar essas categorias de forma distinta para a formação de sindicatos, federações e confederações. Esse é um tópico que vai ser trabalhado em momento ulterior. Voltando. Olha para cá. Interessante isso aqui. Os trabalhadores portuários avulsos, registrados e cadastrados poderão desempenhar quaisquer das atividades de que trata o parágrafo 1º desse artigo, vedada a exigência de novo registro ou cadastro específico, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Artigo 41 da lei diz assim: o órgão de gestão de mão de obra, o órgão, inciso 1, organizará e manterá cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades referidas no parágrafo 1º do artigo 40.
Já vimos que o órgão ele vai fazer esse registro, ele vai fazer esse controle, ele vai ter esse direcionamento, que é ele que vai disponibilizar a mão de obra. Inciso 2. O órgão organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos, assim como fará daqueles que não são avulsos. Lembrando sempre que o órgão não tem finalidade lucrativa, não tem finalidade de gerar qualquer tipo de benefício a terceiro, tá? E ele é um órgão de utilidade pública. Esse registro é para quê? Para poder beneficiar os próprios trabalhadores portuários avulsos. Parágrafo 1º. A inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento realizado em entidade indicada pelo órgão gestor de mão de obra. De novo, a inscrição do cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente. O que eu faço para me inscrever? Bom, você tem que ter uma prévia habilitação profissional, você vai fazer um treinamento direcionado pelo órgão de gestão de mão de obra. Acabou. Fez o treinamento, faz uma habilitação profissional, você vai ter a inscrição no cadastro. Parágrafo 2º. O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no cadastro, de que trata o inciso 1º do caput, obedecida a disponibilidade de vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro. Parágrafo 3º. A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extingue-se por morte ou cancelamento. A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extingue-se por morte ou cancelamento. Já vimos o artigo 42, quando falamos do Conselho de Supervisão, mas olhe para cá. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de gestão de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O artigo 43 assim nos ensina: a remuneração, a definição das funções, a composição dos termos, a multifuncionalidade e as demais condições do trabalho avulso serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários. Porque olha só, gente, o operador portuário é a pessoa jurídica. Está aqui o trabalhador portuário avulso. Como é que a gente vai designar remuneração, funcionalidade, condições de trabalho, mediante negociação entre esses aqui? Parágrafo único. A negociação prevista no caput contemplará a garantia de renda mínima inserida no item 2 do artigo 2 da Convenção número 137 da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, a garantia do mínimo existencial, tratada também no direito internacional do trabalho, sendo aplicada, ou seja, sendo recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo aplicado dentro do sistema brasileiro. E por fim, mas não menos importante, o artigo 44 diz assim: é facultada aos titulares de instalações portuárias sujeitas a regime de autorização a contratação de trabalhadores a prazo indeterminado, observado o disposto no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Repito, os titulares de instalações portuárias sujeitas a regime de autorização, é possível a contratação de trabalhadores por prazo indeterminado, observando aquilo que está no acordo e na convenção coletiva de trabalho, a contratação de empregados. O parágrafo único, quando ele falou sobre a Convenção 137, ele está falando de estabelecer um salário mínimo, uma remuneração mínima, os aspectos mínimos da existencialidade. O que a gente pode perceber é que essa seleção aqui do órgão de gestão de mão de obra, esses cadastros, todas essas funções, todas essas funcionalidades existem para propiciar a melhor forma de atendimento ao trabalhador portuário avulso, que inclusive tem prioridade na contratação para ser um empregado. Gente, esses são os tópicos mais essenciais sobre o trabalhador portuário avulso, como funciona, como se direciona de acordo com o órgão de gestor de mão de obra. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o TEC
ou entre em contato comigo através do Instagram, Bruno Marbach, ADV Prof. Terei um privilégio de atender você, meu amigo, minha amiga, que vai se identificar. Olha, sou aluno do TEC, eu gostaria desse tópico aqui, isso aqui não ficou tão claro, e a gente vai tentar ajudar vocês naquilo que for possível. Persistam assistindo às aulas, persistam lutando por seus sonhos e peço, sigam o TEC nas redes sociais e adquiram nossos produtos. Façam as questões e plataformas do TEC, que tem aprovado milhares de pessoas em todo o nosso país e ajudando essas pessoas, portanto, a alcançarem seus sonhos. É sempre uma honra estar com vocês. Até o próximo vlog. Um abraço.